parábola hoje, dentre as que temos já visto, é a do administrador infiel ou do mordomo infiel. Lucas 16, tá bom? Eu vou projetar aqui. E você pode acompanhar na sua Bíblia aí, no seu celular. Depois nós vamos voltar aqui. Desconfigurou a letra aí, né? Não tem problema. A letra que foi sugerida aí, ela saiu da configuração quando colocou aí, mas tudo bem. Eu vou ler por aqui. Saiu da configuração aí quando levou para esse micro. No meu estava tudo ok. Jesus disse aos seus discípulos, começando aí verso 1. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Prestes conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Versículo 4. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Muito bem. Gente, é uma parábola difícil de entender, de interpretar. Esse é um consenso entre os comentaristas. Muitos vão dizer que é a mais difícil que tem. E nossa tarefa é estudar e entender dentro daquilo que nós já temos aprendido, né, das Escrituras, o que é, em termos de interpretação, mais coerente, né, aos nossos olhos, que de fato respeita todo o contexto bíblico, tá? Não fere nenhum princípio aí. Porque se você olhar a grosso modo, há uma indicação aqui nas entrelinhas de que provavelmente Jesus esteja elogiando uma atitude desonesta. E isso é óbvio que não combina com o caráter santo e justo do nosso Deus. Então nós queremos olhar para este texto e desde já dizer para vocês que, como nós já temos aprendido aqui, os pastores que têm vindo, os irmãos que têm vindo pregar aqui, têm deixado claro que nós não podemos, quando nós estamos interpretando uma parábola, quando estamos estudando uma parábola,
Nós não podemos entender e achar que todos os detalhes dessa parábola devem ser interpretados ou enxergados de alguma maneira alegórica ou literal, dependendo do caso também. A história, a parábola ela traz um ensinamento. Jesus vai trazer histórias que fazem parte do cotidiano, mas ele vai trazer algo que, obviamente, não é um acontecimento real, mas que ilustra situações reais para ensinar um princípio, ensinar algo. E aqui o centro do que Jesus quer ensinar nessa passagem, com essa parábola, é como nós devemos ser sábios na administração dos recursos. Não só o como, mas o quando nós devemos agir de maneira sábia com os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, especialmente o dinheiro. O dinheiro é um tema que abrange muitos textos da Bíblia. O dinheiro e a maneira como nós lidamos com ele é algo assim de muita tensão nos escritos dos evangelhos, nas palavras de Jesus e dos apóstolos. Porque Deus sabe o problema que é o dinheiro na vida do ser humano, não é verdade? Que brota de um coração ganancioso, e o dinheiro então consegue fazer, nós vamos ver isso aí, consegue fazer com o ser humano, especialmente com o cristão, o que nem o diabo consegue, ser o senhor dele. Por isso a Escritura nos alerta, nós não podemos servir a dois senhores. E um desses senhores ali não é o diabo, é o dinheiro. Porque o dinheiro consegue fazer com os discípulos de Jesus o que nem o diabo consegue, ser o senhor da vida deles. Tome muito cuidado com isso. É isso que Jesus quer ensinar aqui. Tá bom? Independente dos detalhes da parábola, mais ou menos importantes. O que fica do suco disso aqui, que Jesus queria passar para os seus discípulos e também, ao mesmo tempo, exortando os fariseus que amavam o dinheiro, todos os recursos vêm de Deus. E uma vez que agora você se torna discípulo dele, a sua visão de mundo, especialmente na maneira como você trata e usa o seu dinheiro, ela deve mudar de perspectiva. Não mais para fazer crescer o seu reino, mas usar tudo que você é e tudo que você tem para fazer crescer o reino de Deus. Pensando não apenas nessa vida limitada, mas no que virá daqui para frente. E o que você pode fazer para acumular tesouros no céu. E aí eu separei assim a parábola. Ela tem um pano de fundo, para nós entendermos. Ela tem um problema. Diante desse problema tem um plano e o parecer depois no final. Desse patrão, desse senhor. Tá bom? Que eu já vou adiantando aqui, esse senhor não é Deus. É um senhor ali, como haviam vários senhores donos de propriedades. Tá bom? Eu não preciso entender que toda vez que aparece a palavra senhor numa parábola, ele tem que ser Deus. Tá bom? É uma história onde tem um funcionário e tem um patrão. Esse funcionário é o chamado administrador, tá bom? E o seu patrão é chamado ali de senhor. Muito bem. Vamos entender o pano de fundo. Quando você vai até Lucas capítulo 15, semana passada inclusive foi pregado aqui a parábola do filho pródigo, que é uma das três aí dentro do contexto do capítulo 15. Quando você começa a ler ali, o verso 1 e 2 vai dizer: todos os publicanos, capítulo 15, verso 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo assim, né? Abre aspas. Este homem
recebe pecadores e come com eles. Então, o pano de fundo aqui, do que vem agora no capítulo 15 e também aqui no 16, Jesus vai começar, diante deste incômodo aqui dos fariseus, ele vai exortar esses caras trazendo parábolas. Ele vai trazer 3 no capítulo 15 e essa também no 16, ainda vai ter outra no 16 do rico e do Lázaro. Mas olha que interessante, por que ele faz isso? Porque os fariseus e mestres da lei se achavam o último biscoito do pacote. Como judeus, como mestres da lei, eles entendiam que a salvação era apenas para o judeu. E que era um insulto Jesus, então, ensinar a pecadores e publicanos sobre o reino de Deus. E mais que isso, abrir as portas para eles da salvação, da eternidade, do céu. Então, Jesus estava mostrando aqui a graça e fazia parte desse pacote a inclusão de todo aquele que crê, seja ele judeu ou gentil, publicano e pecador. E isso era inadmissível aos religiosos da época, fariseus e mestres da lei aqui destacados. Então, Jesus, para explicar e fazer eles entender que era necessário, que esse era o plano de Deus, e que Deus, na sua soberania, estava então aceitando a conversão de não-judeus. Então Jesus vai contar a parábola da moeda perdida. Vai dizer que aquela moedinha que foi, que simboliza ali os gentios, ela é tão importante que deixa todas as outras e vai atrás dela para procurar até encontrar. Vai contar a parábola da ovelha perdida, e ali no final uma baita exortação para esses fariseus, dizendo que é mais importante uma ovelha, um pecador que se arrepende, simbolizando aquela ovelha perdida, do que 99 que acham que não precisam de arrependimento, simbolizando aqueles fariseus ali. E depois vai contar a parábola do filho perdido, o filho pródigo, onde também no filho mais velho nós vamos ver a ilustração desses religiosos que achavam que era inadmissível o perdão para aqueles que esbanjaram, se atolando na lama do pecado. E Deus vai dizer, ele estava morto e foi encontrado, estava perdido. E essa é a graça de Deus para mim e para você. Agora, além de continuar exortando os fariseus, o verso 1 do capítulo 16, Jesus vai focar em quem? Verso 1. Jesus disse aos seus discípulos. E aqui é muito interessante isso, porque ele continua falando a todos. Os fariseus estavam ali. Mas agora, a ideia aqui é que Jesus vai fixar o olhar nos seus discípulos. Deixar um pouco de lado o foco, vai tirar a luz desses fariseus, onde ele estava exortando até aqui com essas 3 parábolas, e vai olhar para os seus discípulos. Por quê? Talvez, assim como os fariseus, esses discípulos também, ouvindo a exortação aos fariseus, estavam talvez com aquele sorriso de canto, Tá vendo? Fala mesmo, Jesus, fala mesmo, esses caras precisam ouvir isso aí. Jesus falava, mas peraí, não é só eles que precisam de exortação aqui não. Tem algo que eu quero falar com vocês também aqui. E eu vou contar uma história. E aí vem um problema. Ele vai começar a contar a parábola e o problema aparece dos versos 1 a 3. Esse administrador de um homem rico, e lembra, ele é um mordomo. A palavra aqui é mordomo, não escravo. Tá bom? Primeiro, por que não seria um escravo? Primeiro porque, obviamente, a palavra é diferente, mas independente disso, ele tinha um salário. Ele não, se fosse um escravo, não seria demitido. Escravo não é demitido, escravo é punido.
e provavelmente teria que ser relocado, né, para fazer algo considerado mais, assim, de baixa importância. Então, ele era um mordomo, um administrador. E esse camarada, ele tinha um poder nas mãos de negociar, né? De administrar os bens do seu patrão, que não eram poucos. Esse cara era muito rico, porque nós vamos perceber que a galera que devia para ele, pelo menos esses dois que são ilustrados aqui, representando esse grupo de devedores, o que eles estão devendo aqui, isso transferindo para os nossos valores aqui, são valores de anos e anos, que pagaria anos e anos de um trabalhador braçal. 3, 4 anos. Imagina um trabalhador braçal, quanto que ganha por mês? Imagina isso, 3, 4 anos de dívida. Era uma dívida astronômica. Esses devedores não eram pequenos, assim, gente que tinha pouco dinheiro, né, que devia pouco. Provavelmente eram outros comerciantes, talvez que tinham arrendado terras aí desse senhor e tinham combinado depois repassar uma parte, não estava conseguindo, e aí se ia acumulando dívidas. E esse homem, então, aqui aparece um problema, porque ele é descoberto. Alguém dedurou. De alguma forma, o versículo 1 vai dizer que o homem rico, o senhor, né, ficou sabendo que esse administrador estava desperdiçando os seus bens. Então o problema está aqui. Má gerência. E não só má gerência por ignorância, por talvez alguma dificuldade ali, mas é mancha de caráter. Essa é a maneira que eu entendo aqui. Tá bom? Esse camarada estava fazendo isso porque ele era mau caráter. Ele não era apenas um mau administrador no sentido de tinha pouco estudo. Colocaram uma atribuição a ele que ele não podia dar conta, depois que descobriram que ele era incapaz, apesar de ser boa gente. Não. Esse cara estava fazendo de propósito. Ele estava desperdiçando. Essa mesma palavra, desperdiçando os bens, é a mesma palavra que é usada para se referir ao filho pródigo, na parábola anterior, quando esse cara pega a herança do pai e vai o quê? Desperdiçar a herança. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, não era ingênuo, tá bom? E aí o Senhor fica sabendo que esse camarada estava dando golpe. Então, aí o Senhor chama esse camarada e diz para ele: rapaz, o que é isso? Como é que você pode fazer um negócio desse? Aviso prévio, preste conta que você não vai mais ser o administrador. Você não vai continuar sendo administrador. Então aqui, o camarada se vê descoberto na sua desonestidade. E aí então, nós temos em seguida o plano e depois o parecer. Mas aqui, em relação ao problema, o homem, né? E voltando um pouquinho ali no pano de fundo, para vocês entenderem, né? Essas conexões dessa parábola com a do filho pródigo, existem algumas conexões, né? Esse termo esbanjar é o mesmo que aparece na parábola do filho pródigo. Tanto o filho pródigo quanto o mordomo traem a confiança. Eles usam, essa palavra é difícil, né? Eu deixei de propósito aí, tá? Para a gente aprender mais uma, porque eu aprendi. Solilóquio. Isso significa aquela atitude de você ficar falando consigo, falando sozinho. O filho pródigo, ele fala: o que eu fiz? Meu Deus, desperdicei tudo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar, vou pedir perdão. Mas eu vou falar para ele que eu quero ser tratado como um escravo. Falou consigo. Esse aqui também fala: o que eu vou fazer? O que vai ser de mim agora? Perdi meu emprego. Isso quando você fica falando sozinho, você está praticando este solilóquio. Tá bom? Mais uma palavra para o nosso vocabulário aí, resgatando, né? Algumas palavras. E os dois buscam alívio na hora crítica, né? Na hora que está no fundo do poço, entre aspas, agora já perdi, já vi que não tem mais jeito, aí eles buscam, né,
um alívio, tentam dar um jeito. E eles recebem uma resposta, os dois, inesperada. Um perdão aí que parece injusto. Claro que no caso aqui do administrador, ele não recebe o perdão no sentido de que pode continuar ali, é admitido. Mas ele é elogiado numa atitude dele. E aí, pensando aqui no plano, já falei isso, né? Esse homem não é um qualquer, não é um escravo, tá bom? Ele é de fato um mordomo que cuidava dos bens dos seus senhores. E ele vai elaborar um plano, então. Versos 4 a 7. Vamos lá. Ele diz assim: já sei o que eu vou fazer, para que quando perder o meu emprego, as pessoas, né, perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam nas suas casas. Então ele chamou cada um dos devedores. Aí 2 vão ser simbolizados aqui. O primeiro, ele vai dizer: quanto você deve? Eu devo 100 potes de azeite. Era uma quantia, né, enorme de dinheiro. E ele vai dizer: então escreve aí. Olha como detalhes do texto aqui, da parábola, indicam para a gente, no meu ponto de vista, que esse camarada, ele era desonesto mesmo, mau caráter. Porque quando ele chama os caras para acertar a conta, e ele fala para um: quanto você deve? Devo 100. Escreve depressa. Esse depressa, ele faz sentido aqui. Por que depressa? Porque era na moita. Ninguém pode ver. Vai, faz aí, ó. Faz aí que você deve 50. E você, quanto você deve? O outro respondeu: eu devo 100. Ele fala: escreve 80. Você vê que ele coloca porcentagens diferentes. Alguns autores vão dizer: por que ele fez isso? O que ele estava fazendo aqui? Ele tinha essa autoridade? Tinha essa autoridade. Né? Nós vamos ver aí. Né? Esses costumes, né? Eles dizem que esse agente, ele tinha poderes para fazer isso, para agir como se fosse o próprio patrão. O administrador era concedido a ele esse direito, esse poder de agir como se ele fosse o próprio patrão. O que o agente faz é considerado como um ato executado pelo próprio proprietário. E alguns vão dizer: o que ele fez aqui então? Não é que ele foi desonesto. Alguns comentaristas vão dizer assim: não, ele tirou o quê? A comissão dele. Então, quando ele fala para um: você deve 100, anota 50. Mas que baita comissão, metade? Né? Alguém recebe metade aqui de comissão de alguma venda? Mesmo que seja 20%, que já, mas o valor era enorme. Tá? Então, é pouco provável que ele tenha tirado a sua comissão. Né? Outros vão dizer que ele tirou os juros, porque era proibido por lei que houvesse juros, mas eles embutiam por fora os juros no preço. Isso só acontecia lá, tá? Não assuste, se um dia acontecer isso com vocês, né? Vocês vão saber: um dia... Então, quando falar para você que é sem juros, acredite, tá bom? Lá era ilegal. Então, se ele tira os juros, o patrão não podia reivindicar. Por quê? Porque senão ele ia estar dando na cara que ele estava cometendo um ato ilegal e ele ia ter que prestar conta disso, esse patrão. Porque ele ia ser denunciado. Né? Então o patrão, né, ficou na dele. Não ficou irado com isso. E se fosse comissão também não ficaria, porque era o dinheiro dele. Mas é pouco provável também que metade do valor de juros, ou 20%, diante da quantia. Tá bom? Para mim a questão aqui é que ele estava de novo, né? Falou: vou ser mandado embora, então vou fazer. Agora é que eu vou realmente aproveitar aí o restinho que eu tenho, né? Para trazer a coisa mais ainda para o meu lado. Usar de desonestidade para, como diz, puxar a brasa para a sua sardinha ainda mais, desonestamente. Isso também só acontecia lá. Né? É isso, né? Nunca ninguém fez isso com você, agiu dessa forma. Né? Mas, enfim, o plano dele foi esse. Mas ele tinha essa autoridade, ele tinha, né, esse direito. Diante disso, versos 8
versículo 8, parte A. O patrão vem, e é aqui que está o grande problema dessa parábola, né? Que alguns vão travar nisso. O patrão vem diante desse plano dele e elogia ele. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Porque agiu astutamente. Esse aqui é o parecer do Senhor. Ele veio e elogiou o camarada. Agora, vamos entender o que ele elogiou aqui. Esse Senhor não elogiou a desonestidade dele. Não estava aprovando a desonestidade dele. Até porque, por causa disso, ele mandou o cara embora. Falou, você presta conta porque você não vai mais continuar trazendo prejuízo a mim. Aos meus negócios aqui, né? Olhando aqui para a explicação, a posição tradicional, né, é que a sabedoria do mordomo que foi louvável. O seu trato particular com o dinheiro e não a sua desonestidade, mas sim a maneira sábia como ele lidou com o recurso que ele tinha na mão para trazer um benefício para si no futuro. Então essa sagacidade, essa maneira de ser esperto no trato com o dinheiro. Lembra? Isso prova ainda mais e autentica ainda mais a sua desonestidade. Porque saber lidar com o dinheiro, ele sabia. Não sabia? O cara era bom, gente. Talvez um dos melhores, né? Porque ele pensou rápido aqui. E parece aqui que já era uma pessoa com uma certa idade. Porque ele fala assim, eu não consigo mais, eu não tenho força para trabalhar na terra. E pedir esmola eu tenho vergonha. Então ele era esperto. Ele falou, bom, já sou, força eu não tenho mais. Então provavelmente ele já não era um jovem ou um adulto com pouca idade. Ele já era uma pessoa com uma certa idade. Então ele provavelmente já era experiente demais nesse negócio, a ponto de dar essa volta no patrão. E quando o bicho pegou, ele apertou ainda mais o nó da desonestidade. Mas o patrão elogia o quê? A articulação dele. Como esse cara é esperto. Tipo, já ouviu essa frase? Se essa pessoa ímpia usasse isso para o bem, para a causa de Jesus, quantas pessoas não seriam ganhas? Você conhece gente assim? Gente esperta, gente habilidosa em alguma coisa, gente talentosa em alguma coisa. Fala assim, se esse camarada estivesse na minha igreja, usando isso para ganhar pessoas, essa igreja ia dobrar em um ano. Maneira de dizer. Não é assim? Às vezes você olha alguém com algum talento lá fora para música. Às vezes eu vejo gente cantando, eu falo, meu Deus, se essa pessoa estivesse ali... Não que os que estão aqui não são bons, mas assim, ia encorpar o negócio. Aliás, a gente tem melhorado a cada dia, viu? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, em todos os sentidos. Só os pastores que só pioram, as pernas quebradas. Mas, louvo a Deus por isso, mas tem gente que você olha lá fora e vê tanta coisa linda sendo feita, tanta coisa esperta sendo feita, no bom sentido da esperteza, mas com o caráter desonesto, ímpio, manchado pelo pecado. Você fala, Senhor, se essa pessoa se convertesse, não é assim? É isso que está sendo elogiado aqui, tá bom? É isso que está sendo elogiado aqui. Então essa posição aí, ela é mais atraente quando combina a sabedoria no que diz respeito às riquezas, com ênfase no caráter escatológico do reino. Porque Jesus vai fazer o que aqui? Ele está falando de algo, trazendo uma história, né, de algo que é real, que acontece, de gente que é desonesta e tal, ilustrando ali, né, fazendo uma equivalência daquilo que é terreno, fazendo uma equivalência com aquilo que é espiritual, futuro, escatológico, né? Jesus está falando da chegada do reino e que essa chegada ela deve alterar as decisões acerca do uso dos recursos financeiros. O reino, e aliás vai ser uma matéria que nós vamos começar agora em agosto, né? Que é o reino de Deus, o nome da matéria, junto com outra chamada de finanças, as finanças. E nós vamos trazer isso aqui semana que vem para explicar melhor para vocês na escola bíblica. Mas o reino de Deus
Ele já está entre nós. Você que entregou sua vida para Jesus, você já participa da esfera do reino. Você já é um representante do reino de Deus aqui nessa terra. Não, o reino ainda, de fato, vai se consumar, mas por direito ele já é do Senhor. E nós já somos cidadãos do reino. A Bíblia diz, vocês não são deste mundo. Apesar de estarem vivendo aqui, o reino de Deus já é real. Ele já é, mas ainda não é, como diz alguns comentaristas. E Jesus estava querendo mostrar isso. O reino de Deus já está entre vocês. Quantas vezes ele falou isso? Então vocês têm que se comportar de maneira diferente dessas pessoas que amam o dinheiro, que usam os recursos apenas para que eles possam valer enquanto este mundo estiver aqui presente. Mas um dia tudo isso vai passar, é isso que ele vai alertar. Um dia isso vai acabar. Então sejam espertos. Saibam usar os recursos que Deus deu para acumular riquezas não nessa terra, mas riquezas no céu. Para que a glória de Deus seja exaltada, seja exposta, e não a sua, e não a da sua família, da sua empresa. De novo, não é nada de errado em ter riqueza, não é nada de errado em ter sucesso financeiro, mas a pergunta é para quê? Para quem? O cidadão do reino responde isso de maneira totalmente desprendida e focada na pessoa e na glória de Deus. É isso que Jesus está alertando os seus discípulos aqui. Vocês estão rindo dos fariseus? Mas cuidado, porque eles são mais espertos que vocês num ponto, na maneira como eles lidam com os recursos para trazer um benefício para eles no futuro. É isso que essa parábola está ensinando. O futuro de vocês não se limita a esta terra. Então usem os recursos que Deus deu hoje para fazer valer o amanhã na eternidade. Vamos entender melhor isso. Né? O abatimento, então, que ele faz das dívidas foi injusto, mas foi eficaz na história. Injusto, mas eficaz. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria. Deu certo. Sendo assim, o Senhor teria elogiado o seu mordomo pelo seu raciocínio rápido, pela sua astúcia, sabedoria em assegurar o seu próprio futuro. A intenção, então, seria somente expressar essa ideia e nada mais que isso. Né? Não tente ficar cavocando detalhes de uma parábola onde o objetivo não é esse ali. Ela vai convergir para esse objetivo, mostrar, tá, que o elogio ali está relacionado à esperteza do camarada, à astúcia dele, à sabedoria em assegurar o seu futuro. Só que é óbvio, um homem ímpio, o seu futuro que se limita a esta terra, seus amigos o receberem em casa. Eu fui mandado embora, estou precisando de ajuda aí, lembra que eu cortei sua dívida pela metade? Puxa, é verdade, você me ajudou, cara. Vou te dar um emprego aqui na minha lojinha então. Vai ganhar menos do que ganhava lá, mas não vai ficar sem comer. Essa é a ideia, não é assim que a gente faz, que as pessoas fazem? Né? Isso é sábio, tá bom? Apesar de novo, ser feito de uma maneira desonesta. Bom, mas a estratégia em si, ela é elogiada. Bom, agora Jesus, a parábola termina na parte A, mas Jesus agora vai entrar e vai trazer um princípio para nós. Por que ele contou isso? O que ele quer ensinar com isso? Tá? Nós vamos ler ali a parte B do verso 8 e o versículo 9, que trazem a moral, a lição dessa história. E depois, os versos 10 a 15, são provérbios. Nós não vamos nos deter nisso, mas são provérbios que Jesus vai contar, né, para endossar esse princípio, tá? Para trazer mais luz e peso a esse princípio de você não se apegar ao dinheiro e usar o seu dinheiro para o reino. Usar com sabedoria, né, para acumular tesouros no céu. Usar para que o reino de Deus expanda, para a glória de Deus. Você que é um discípulo de Jesus. Versos 8, parte B e 9. Pois os filhos deste mundo, e aqui tem um contraste, né? Os filhos do mundo e os filhos da luz. Os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Lembra que Jesus está falando com quem aqui em foco? Os seus? Então, quem são os filhos da luz?
os discípulos. Não só os 12. Todo aquele que crê. Todo aquele que segue Jesus. Todo aquele que decidiu, então, viver para ou debaixo da autoridade deste rei. Então, fazer parte deste reino, o reino dos filhos da luz. Do rei da luz. E ele vai agora dizer para mim e para você que os filhos deste mundo, que são quem? Em contraste com os filhos da luz? Os ímpios. Aqueles que não conhecem a Jesus. Aqueles que, como os fariseus, amam o dinheiro. Estes são mais astutos. Pensa na parábola. Sabem lidar melhor com os recursos para trazer um benefício para o seu futuro, dentro daquilo que é limitado a eles, esta terra, do que vocês que estão aqui, recebem recursos, pouco ou muito, enfim, especialmente falando de dinheiro, mas não sabem usá-lo de maneira sábia, pensando no futuro de vocês, que vai além desta terra, que vai além, passa por esta terra sim, mas vai além disso. Não se limita a este mundo. Por isso, versículo 9, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, ou a riqueza injusta. E aqui é sinônimo dessa ideia macro, de que tudo neste mundo está contaminado pelo pecado. Especialmente quando o assunto é riqueza, é dinheiro. Gente, não é fácil. Você vai admitir isso comigo. É uma grande tentação para o crente mexer com dinheiro. Quando tem poder nas mãos dado pelo dinheiro, isso já vem na sua essência corrompido. Nós precisamos, cada vez que pegamos um dinheiro na mão, dedicar isso a Deus, gente. Porque senão, os nossos olhos vão crescer. O nosso coração pecaminoso, ele vai clamar para usar aquilo de maneira ímpia. O que eu quero dizer com isso? Não sábia, de usar qualquer que seja o recurso, mínimo ou máximo, para a nossa glória, para a nossa felicidade, para o nosso benefício, da nossa família, do nosso reino nessa terra. E vamos estar agindo igualzinho os fariseus, amando tudo isso. E zombando daqueles que usam seus recursos, pensando primeiramente no reino de Deus. É difícil admitir isso, mas é um tapa na cara de todos aqueles que amam a Deus. Vocês não podem servir a dois senhores. O que você está fazendo com o dinheiro que vem na tua mão? O quanto disso você tem dedicado para Deus? O quanto disso tem acumulado no céu, ao invés de acumular aqui na terra? O que significa isso na prática? Vamos chegar lá. O princípio, então. Acabamos de ler o verso 9. Usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Então, essa riqueza iníqua, falando do dinheiro como um todo, deste mundo, que provém do mundo, né? E aí, ganhar amigos, ganhar pessoas, e quando este acabar, e aqui a ideia de que um dia, não só o dinheiro vai acabar, né? Ou o que precede a isso, né? Um dia sua vida vai acabar. E quando sua vida acabar, para você acabou o dinheiro, querido. Mas você vai ter um caixão bonito, né? Que vai acabar também. Não sei quanto tempo, alguns, vai acabar também aquele caixão, também vai embora. E aí, para onde vai toda essa riqueza? Para onde vai? Um dia esse mundo vai acabar. Você está construindo coisas neste mundo para quem? Ah, não, quero deixar uma boa estabilidade para os meus filhos neste mundo. A boa estabilidade para os seus filhos neste mundo é o Evangelho. Porque isso não acaba. Tem filho desfrutando de bens e indo para o inferno. Quando eles acabar,
Que amigo é esse que você fez? Que vai para o inferno? Quanto você poderia ter investido agora para sua família crer em Jesus? E você está pensando nas coisas materiais. Não vai ser o carro novo que vai levar ele para o céu. O GPS não passa por lá. Não vai ser. O que Jesus quer ensinar aqui transcende esse mundo. Só que tem crente parado, paralisado no seu coração e na sua mente, achando que tudo se limita a esta terra em relação aos seus bens e recursos. Não, não. Você pode fazer muito mais e melhor. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês podem fazer mais e melhor com o dinheiro que vocês têm, com as habilidades que vocês têm, com a vida que vocês têm. Porque quando ela acabar, é o que vocês fizeram para o futuro que vai valer. E não o que vai ficar aqui. O mordomo, claramente identificado como um filho deste mundo, um ímpio, e suas ações pertencem a uma arena diferente daquela destinada aos filhos da luz. A expressão deste mundo já pressupõe a existência de outro mundo. Isso implica uma compreensão escatológica deste mundo e de um mundo por vir. Desculpe porque desconfigurou quando a gente mandou para aquela máquina ali, tá bom? Depois a gente arruma melhor. O mordomo sabe como lidar com o sistema para dele tirar o seu proveito para si mesmo. Já os filhos da luz não sabem como viver de forma sábia dentro dos parâmetros do seu próprio sistema, que não é o sistema desse mundo. Só que tem crente achando que o seu parâmetro é o parâmetro deste mundo, e é nisso que Jesus te exorta. Para de usar o seu dinheiro como os ímpios usam. Para de querer se comparar a eles e ser melhor que eles. Não é para isso que Deus te dá o salário que você ganha. A mesada que teu pai te dá. Nada que vem à tua mão. Não é para isso, não é para ser melhor que os ímpios. Eles não sabem como viver de acordo com o reino que já se faz presente nesse mundo. Em resumo, o versículo 9 poderia ser parafraseado assim: coloquem-se em uma boa posição pelo uso do dinheiro, o qual facilmente pode te desencaminhar. De forma que quando este mundo acabar, Deus lhe receba na sua habitação eterna. Alguns comentaristas vão dizer, né, que aquilo que você faz aqui, você vai desfrutar na eternidade. E algo que eu respeito, mas não vejo propósito, né? Quando você ganha uma alma para Jesus. Alguns vão dizer, é disso que Jesus está falando. Você vai encontrar essa pessoa um dia no céu, talvez você nem conheça. Mas ela vai dizer, você investiu em missões. E o missionário foi. E entrou na minha casa. E falou de Jesus para mim. E eu me converti. E hoje eu estou aqui porque Deus usou a sua vida. Isso vai acontecer. Eu acho que não tem propósito de isso ser identificado lá no céu. Mas que é fato. Pessoas serão salvas e Deus vai usar o teu dinheiro para isso. É isso, gente. É o que verdadeiramente importa. Como eu falei, não vou me deter nos provérbios, mas eles vão endossar essa ideia. Essa parábola é resumida ali nos versículos até o 8a. No 8b e o 9 tem a explicação, e os outros provérbios, né, foram anexados como um comentário sobre o uso das riquezas. A sabedoria faz com que usemos a riqueza de maneira astuta diante da presença do reino e da iminência do juízo. Pessoas vão morrer, gente. O juízo está aí. Pode ser amanhã, para um filho teu, para um parente teu. E você está pensando em quê? Em construir uma casa para ele? Será que ele vai chegar a morar nessa casa? Mas e a casa que Deus já preparou para ele? Essa você pode falar dela para ele hoje. Para ele hoje, essa é garantida. Em outras palavras, o dinheiro precisa ser utilizado de forma sábia, em função da economia do reino, ao invés de servir aos nossos propósitos egoístas. Nada acontece, pensa nisso. Nada acontece sem que o nosso interesse pessoal esteja envolvido. Tudo que você faz tem interesse pessoal. A questão é,
se esse interesse pessoal tem uma visão de curto alcance ou se é um verdadeiro interesse que vislumbra uma perspectiva eterna. O meu interesse pessoal é agradar a Jesus. O meu interesse pessoal é ver pessoas se ajoelhando aos pés da cruz. O meu interesse pessoal, por amor a Deus, é ver o reino dele crescer. É interesse pessoal, sim, sempre vai ser. Qual é o foco dele? O seu reino ou o reino de Deus? Você vai usar o seu dinheiro por um interesse pessoal sempre. Mas esse interesse pessoal vislumbra quem? A sua pessoa, o seu reino, a sua família, o seu filho ou Jesus, antes de mais nada. Claro que ele pode desaguar na sua família e deve desaguar no seu filho, na sua empresa, mas antes entregue para a glória de Deus. Aplicado, investido com boa mordomia no reino de Deus nessa terra. Jesus nos conclama a uma renúncia pessoal radical, mas somente porque, ao negarmos a nós mesmos, verdadeiramente encontraremos a nós mesmos. Abre comigo nesse texto de Marcos. Estamos terminando. Marcos 8, 35 a 37. Olha que interessante. Marcos 8, 35 a 37. Vou correr aqui por causa do tempo. Se você achou, me siga, senão só ouça. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entenderam, gente? Aqui está resumido toda essa ideia. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Isso é radical. E aquele que perdê-la por minha causa e por causa do evangelho, ele vai ganhar. Isso que é lucro. Isso que é vitória. Deixar as coisas deste mundo aos pés de Jesus. Ganhar pessoas, almas para Jesus, melhor do que acumular bens e patrimônios nesta terra. Acabamos nos deixando influenciar mais pelas coisas deste mundo ou pelas coisas do reino? Essa é uma pergunta para você responder no seu coração. Esta parábola expressa a urgência que está presente no ministério de Jesus. Entretanto, esse senso de urgência deve acompanhar tanto a vida quanto o discipulado. Isso continua sendo verdadeiro. A parábola não nos deixa com respostas simples a respeito do que devemos fazer com o dinheiro. Ela nos força a uma reflexão acerca do significado do uso dos nossos bens, que deve ser sábio e norteado pelos valores do reino. E na prática, eu quero terminar aqui. Já ouviram falar do eu mais um? A ideia é que você vai investir na vida de uma pessoa, orando por ela. Uma pessoa que você já conheça, orando por ela. Por um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses que seja, pedindo para Deus te dar a oportunidade de se aproximar dela de maneira intencional para pregar o evangelho. Ganhar ela para Jesus. Não só com testemunho, mas com a pregação do evangelho. E aí então, começar o discipulado, acompanhar essa pessoa, levá-la para o seu pequeno grupo. E se você não faz parte, toma vergonha, começa a fazer. Tem até de sábado, pequeno grupo, se você trabalha, enfim, dá um jeito. Mas, claro, estou brincando aqui. Jesus te chamou para fazer discípulos. Aí sim você tem que dar um jeito. Aí se vira com ele lá. Tá? Mas entenda, é para isso que Deus te salvou. Para você ganhar pessoas e o reino dele crescer. E isso é acumular tesouros no céu. Como é que eu posso ajudar quem precisa nessa semana, ainda nessa semana? Pode ser uma doação financeira, alguém que está passando necessidade, uma cesta básica. Pode ser um cobertor para quem está passando frio. Vai investir dinheiro nisso para o reino, porque quando você faz para essas pessoas, você está fazendo para Jesus. Quando você ajuda, você está mostrando o evangelho. Quando você está doando uma cesta básica, não que isso é o evangelho apenas. A pessoa não vai para o céu porque apenas ganhou um pedaço de pão. Mas ela não vai ouvir você pregar de Jesus se ela estiver com fome. A barriga roncando ali de fome. Ajuda essa pessoa na necessidade física dela. Ganha ela para você, né? Primeiro. Aí depois você ganha ela para Jesus.
Por quê? Você vai mostrar Jesus através dessas atitudes e vai chegar, Deus vai preparar esse campo para você falar do amor dele, do evangelho. E isso sim é investir bem o seu recurso. Como é que eu posso contribuir mais? Eu estou partindo do pressuposto que você já contribui. Se não, é uma vergonha para o discípulo. Como que eu posso começar então a contribuir para missões? Desculpa pelo acento errado ali. Missões e outros projetos. Você quer saber de outro projeto, meu irmão? Foi falado aqui do acampamento. Eu até me emociono porque eu me converti quando adolescente, num acampamento também. Na verdade, eu converti aqui na igreja, mas foi meu primeiro acampamento que me fez solidificar aqui na igreja. E gente que investiu em mim. O professor foi lá em casa pedir para o meu pai, porque ele nunca tinha deixado eu sair sozinho. E ele falou, eu me responsabilizo por ele. Que coisa. E eu fui, 14 anos de idade. Talvez tenha adolescente aqui que não tem condição de ir, irmão. R$300, R$350, você pode parcelar, não sei. Mas sabe que isso pode resultar na salvação de uma pessoa. Eu não estou fazendo aqui um apelo emocional, não. Eu me emociono porque eu vivi isso. Enquanto jovem aqui, eu fiquei desempregado. E um amigo meu deu do bolso para pagar um acampamento para mim. Falou, você vai. Nós fomos todos esses anos juntos e esse ano você vai de novo. Eu dei um jeito, você vai. Eu nunca vou esquecer isso. Um dia também, na época do desemprego, eu tranquei a faculdade e ia perder o curso. Os jovens da igreja se reuniram. E um dia, na saída da mocidade, me encontraram ali fora e falaram, nós fizemos uma vaquinha e nós vamos pagar 3 mensalidades para você. Gente, faz a conta. Isso na época dava, transferindo para hoje, acho que quase R$2.000. Eu fui alvo de gente que sabia usar os recursos para o reino. Que talvez eu esteja aqui hoje por causa disso. Pregando para vocês. Porque gente se desprendeu de dinheiro lá atrás para investir na minha vida. Quando eu era pastor na igreja lá no Tabuão, filha da nossa, a gente começou a fazer uma reunião com crianças semanalmente. E tinha lanche e tinha a palavra, brincadeiras e a palavra. E iam algumas crianças, entre aspas, de rua. Não que elas não tinham casa, mas viviam o dia inteiro na rua, porque talvez a mãe ou o pai, algumas nem tinham pai e mãe, e elas passavam o dia inteiro na rua. Pobres, muitas vezes mal vestidas, cheirando mal. E no meio dessas crianças ia um menino, o nome dele, Paulo. E esse menino atrapalhava. As crianças tentando prestar atenção e esse menino zombando, tirando um sarro. Não deixando a gente trazer a história, sempre fazia uma piadinha, ele era o maiorzinho de todas ali. Sempre parecia que tinha um demônio ali, falando, vocês não vão pregar o evangelho aqui. Ele incomodava a ponto da gente até planejar algumas vezes, nem deixar ele participar. Mas a gente falou, a gente não pode fazer isso, a gente não tem esse direito. Mas, Senhor, amarra o Paulinho aí. E aí, esse trabalho, muita gente tirava dinheiro do bolso para comprar o lanche, a igreja não tinha condições. Esse trabalho, depois de uns meses, a gente parou. E o tempo passou, anos se passaram, a gente foi para um outro lugar, um outro endereço, ali por perto, mas um outro lugar. E uma jovem que participava ali da nossa igreja, depois voltou para a igreja de origem dela, um dia, antes do culto de oração, estava com o carro parado na frente, esperando a Vanessa chegar do serviço para abrir a igreja. E essa jovem passou e falou, ô pastor, tudo bem? Eu falei, oi, que bom, como é que você está? Não, estou bem, estou frequentando a igreja lá, voltei para lá, tal. Mas eu tenho uma boa notícia para te contar. Lembra do Paulinho? Paulinho? Que Paulinho?
pastor, lembra quando a gente fazia tal, e era aquele menino, como que eu posso deixar de lembrar? Eu já imaginei, foi pro tráfico, mataram ele. Sério mesmo, pensei, esse menino, né, já deve estar na errada aí, está preso, sei lá. A gente pensa sempre assim, né? E aí, ela falou, eu encontrei com ele. E ele perguntou do Senhor. E ele pediu, se eu encontrasse o Senhor, para dizer que ele se converteu. E que ele lembrou daquelas histórias que você contava. E foi por causa daquilo que ele ouviu lá naqueles dias que ele entregou a vida dele para Jesus. E agora ele está se preparando. Ele era de uma igreja pentecostal. Ele falou para falar para o Senhor que foi o Senhor que influenciou a vida dele. E ele está se preparando para ir para o campo missionário. Gente, desculpa, mas não tem como não se emocionar. Quanto custa isso? Não tem preço. Anos depois, eu fui num pequeno grupo aqui embaixo, num apartamento de um irmão. Eu toquei a campainha para entrar. O cara da guarita abriu a janela e falou, Pastor Paulo? Eu olhei assim, falei, sim. Não está lembrado de mim, não? Eu falei, mas não, é o Paulinho. Eu falei, rapaz, é você mesmo. Anos e anos depois. Pastor, que bom que eu te encontrei. Quero te agradecer. Olha, estou trabalhando aqui, mas é temporário. Estou casado e eu estou me preparando com a minha esposa. Nós vamos servir a Deus no campo missionário. E eu quero agradecer ao Senhor porque foram aquelas histórias, aquelas aulas que me influenciaram para entregar minha vida para Jesus. Gente, eu precisava contar isso. Porque isso não tem preço para mim. Eu nunca vou esquecer. Dinheiro no mundo paga isso. Mas se você tem dinheiro para ajudar para que essa obra avance, é isso que vai fazer valer. É isso que Jesus está falando. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te dar o muito. Não vai permitir que você, que não está sendo um bom mordomo das pequenas coisas, não vai te dar grandes coisas para você vislumbrar. Essa foi uma grande coisa que eu vislumbrei. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo. E nos aceita como seus discípulos, Pai. E fica aqui para nós essa história, essa lição, em que nós estamos colocando os nossos bens, os nossos talentos, os nossos recursos, Pai. Que seja para teu reino, Senhor. Que seja para a tua glória, Senhor. Que seja para o avanço do Evangelho, Senhor. Nossa vida não tem sentido se não for para isso. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes, assim como os fariseus, nós amamos o dinheiro, zombamos do Senhor e das pessoas que estão fazendo o que o Senhor quer que façam. Tenha misericórdia de nós, nos traga o arrependimento. E podemos fazer mais, podemos ajudar mais pessoas, podemos ajudar mais, Senhor. Podemos investir mais e melhor, com responsabilidade. Chegamos a ponto de ser desonestos, porque nós falamos que adoramos a Deus, mas não investimos no reino de Deus. Isso é desonestidade, tal qual aquele mordomo infiel. Nos livra disso, Pai. Nos faz aprender a lição que foi ensinada àqueles discípulos. Não podemos servir a dois senhores. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.